queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana. Espero que as turmas estejam acompanhando, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos usar o livro novo, isso mesmo, gente, o livro da segunda etapa. Nós seguimos aqui firmes e fortes, tomando todos os cuidados necessários e fazendo mais aulas para vocês. Então, vamos lá. Acompanhe o nosso primeiro capítulo do livro, página 176, onde ele vai falar um pouquinho, gente, sobre a diversidade cultural no Brasil. Então, esse é um assunto maravilhoso, é um assunto que faz nos lembrar um pouquinho da história do nosso país, tá certo? Então, durante esse capítulo, gente, nós vamos falar sobre 3 principais povos que formaram o Brasil. Como vocês sabem, o Brasil não só foram formados por esses 3, foram formados por vários povos, mas esses foram os 3 primeiros. Então, eu tenho aqui os portugueses. Eu trouxe para vocês aqui o mapa do mundo, né? O mapa mundi. Então, se eu for procurar, ó, Portugal está aqui, eu vou colocá-lo aqui, certo? Formado também pelos indígenas, que estavam aqui no Brasil, mas é importante a gente lembrar que o que a gente sabe sobre a história dos indígenas é que eles já existiam aqui, mesmo antes dos portugueses chegarem, não é assim? Mas vocês já se perguntaram de onde é que como é que eles vieram parar no Brasil? Então, gente, há estudos que comprovam que esses indígenas vieram parar aqui no Brasil, que eles vieram de países, de 4 principais países da América do Sul: Peru, Equador, Colômbia e Venezuela, tá? Então, mas na época em que os portugueses chegaram aqui no Brasil, já estavam os índios morando há muito tempo, tá bom? É isso importante que a gente saiba. E também outro povo que formou a nossa cultura, o nosso povo brasileiro, são os africanos. Então, o continente africano, ó, vários países que compõem esse continente, fica aqui. Então, aqui a gente vai deixar assim, para que vocês entendam os 3 principais povos que formaram o povo brasileiro, os 3 principais e primeiros, tá bom? E no decorrer desse capítulo a gente vai conhecer também outros povos que ajudaram na construção dessa população, dessa diversidade cultural que há no Brasil, tá certo? Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que os índios, várias tribos indígenas, elas não eram iguais, tá? Cada tribo indígena tinha a sua cultura, o seu próprio jeito de viver, mas eles faziam parte de um grupo chamado indígenas. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram os índios. Os índios aqui, antes, eles viviam da pesca, eles pescavam, eles tomavam banho de rio, eles plantavam, preparavam o seu alimento, tá? Então, os índios viviam dessa forma, livres, aqui nas terras brasileiras. Mas, quando os portugueses aqui chegaram, em suas caravelas são esses grandes navios aqui que tem no desenho, inicialmente esse encontro entre portugueses e indígenas foi um encontro pacífico, ou seja, que foi de paz. Porém, os portugueses começaram a explorar as riquezas naturais aqui do Brasil. Dentre elas, a principal riqueza explorada, e a primeira, foi o pau-brasil. Do pau-brasil era usado para fazer móveis com a madeira e também era extraído uma tinta vermelha para tingir tecidos, muito valorizada lá em Portugal, na Europa inteira, na verdade. Então, essa exploração começou. Foi aí que os índios perceberam que os portugueses não queriam uma forma pacífica de conviver com eles, tá? Então, os portugueses começaram a tentar escravizar os indígenas. Por que tentar? Porque muitos dos indígenas não se deixaram escravizar, tá? Então, foi uma luta muito grande para os portugueses, porque precisava de mão de obra, de pessoas que trabalhassem aqui nessas terras, na exploração do pau-brasil, e inicialmente, depois foram outras atividades, e não tinham pessoas para trabalhar. E aí, o que foi que os portugueses fizeram? Como os índios continuavam resistindo a esse trabalho, essa mão de obra ali nas terras brasileiras, os portugueses começaram a atividade
escravista. Eles foram lá no continente africano, de vários países aqui da África, vieram pessoas para trabalhar aqui no Brasil. Só que não era um trabalho normal, era um trabalho escravo, aquele trabalho que não era valorizado. Eles não recebiam nada por isso, eles não tinham liberdade e ainda por cima, eles eram submetidos a várias situações, por exemplo, como mostra dessa imagem aqui, ó. Cuidar, as mulheres cuidavam da casa dos senhores, não é? Carregavam eles assim. Eles eram vendidos como se fossem mercadorias. E vale lembrar também, gente, que quando eles vieram, não foi só uma vez, foram várias viagens que foram feitas da África para o Brasil, trazendo africanos. Eles vinham em navios negreiros, mas não era na parte de cima do navio não, tá? Eram nos porões dos navios, onde era escuro, muitas pessoas juntas, havia doenças, porque por conta do muito contato que as pessoas vinham, falta de alimento, falta de água, então eles vieram em condições péssimas, foram retirados do seu lugar, da sua cultura e serem obrigados, imagine, você ser retirado do lugar onde você vive, você tem que deixar os seus costumes, a sua cultura, as suas crenças, para viver em uma terra totalmente desconhecida. Então aí a gente já pode ver o quanto que essas pessoas sofreram aqui no período da escravidão. Então eles eram vendidos como se fossem mercadorias. Então eles eram colocados assim, no mercado negreiro, e aí os senhores que vieram lá de Portugal compravam ele como se fossem mercadorias mesmo, tá, gente? Uma situação desumana, tá? Mas isso aconteceu. Além disso, os africanos também trabalhavam carregando água para os senhores, mas eles também tinham, mesmo que pequeno, um momento em que eles podiam cultivar a sua dança, a fazer a sua comida, típica da sua região, tá bom? Então, a gente viu agora os principais povos que formaram aqui a cultura brasileira. E o que é importante a gente saber? Que até hoje a nossa população foi formada por traços culturais dessas pessoas aqui, desses povos, tanto dos portugueses como dos africanos e indígenas também. Dos portugueses, por exemplo, aqui, o que a gente herdou? E aí, vocês sabem alguma coisa? Vocês sabiam que a igreja, a religião católica veio daqui? Sim, dos portugueses. Os portugueses que trouxeram o catolicismo para o Brasil, tá? E ficou sendo a religião até então aceita por muito tempo, até que houve a invasão dos holandeses, que eles trouxeram a igreja evangélica, a protestante, tá? Mas isso pendurou muito tempo somente a religião católica aqui no Brasil, tá certo? Os africanos, o que é que os africanos trouxeram, gente, pra gente? Eu sei que vocês sabem, o samba como dança, não é? Muitos pratos aí feitos com milho, tudo da cultura aí africana, tá bom? E os indígenas, por exemplo, todos nós tomamos banho todos os dias, não é? Então, esse hábito de tomar banho todos os dias a gente herdou dos indígenas. Então, a gente vê a importância que esses povos são para a construção da nossa cultura, da nossa identidade cultural. Não só esses três, houveram mais que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Os imigrantes, tá bom? Então, o que é que vocês vão fazer agora, galerinha? Na página 177 do seu livro, vocês, a tia está explicando, mas vocês realizem a leitura desse conteúdo, tá bom? Então, aí ele pergunta aí na conversa você acha que os povos do Brasil são todos iguais ou diferenciam-se uns dos outros? Por quê? Então, respondam aí. E vocês vão responder também a página 178, que é uma atividade sobre a população indígena. Ele fala muito aqui, gente, também que a população indígena, ela reduziu muito desde o descobrimento, aí, a chegada dos portugueses ao Brasil. Mas por que será que essa população diminuiu? Não é? O que foi que aconteceu logo após a chegada dos portugueses, dos colonizadores? Essa população diminuiu de indígenas, então por quê? Então nessa atividade aí tem alguns dados estatísticos do IBGE sobre o número de indígenas e vocês vão realizar a atividade da página 178, questão 1 a 4. Em seguida, vocês também vão realizar hoje uma atividade muito legal sobre a cultura africana, tá certo? Então abram aí a página 181 que a tia vai explicar para vocês.
Então, gente, para realizar essa atividade, vocês vão lá atrás do livro de vocês, no material de apoio, na página 33, e vão destacar essa imagem aqui, vão colorir e vão montar a casinha de vocês. Então, essa atividade aqui é com base na construção da casa de Tiberhelen, é uma cultura africana. Ele diz o seguinte, ó, no continente africano existem inúmeras tribos espalhadas pelo território, o que permite que a África apresente grande diversidade cultural. Na África do Sul existe uma aldeia chamada Iti-Iberhelen, que é reconhecida por suas manifestações artísticas visíveis, especialmente nas fachadas de suas casas. São tradições ancestrais que são passadas de mães para filhas, pois somente as mulheres podem produzi-las. Então, que tal agora construir uma casa com esse tipo de arte africana, não é? Então, é isso que vocês vão fazer. Observe aqui como as imagens mostram aí no livro, bem colorido. Vocês vão fazer aqui, semelhante, com o colorido criado de vocês, e vão montar a casinha. Em seguida, tira a foto e manda para a tia Ju, juntamente com as atividades que eu pedi na aula de hoje, tá bom? E aí, posso contar com a dedicação de vocês? Espero que sim. Então, tchau, até a nossa próxima aula.